Olá! Que bom que a gente está junto para mais uma descoberta. Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais legais que existem. Como Jesus montou o time dele. É sério, vamos conhecer quem ele escolheu para ajudar numa missão super importante. E o mais legal é ver como essa missão chega até nós hoje em dia. Então, bora lá! Já pararam para pensar nisso? Imagina só, se a tarefa fosse começar uma coisa que nunca fosse acabar. Por onde começar? Será que dava para fazer tudo sem nenhuma ajuda? Ou ia precisar de um time? Pois é, era exatamente essa a situação de Jesus. Ele veio para começar algo eterno. Bom, para a gente entender tudo, primeiro a gente precisa saber qual era essa missão tão especial. Jesus não apareceu do nada, sabe? Ele veio com um plano gigantesco de Deus Pai, um plano para mudar o mundo inteirinho. E que plano era esse? Era inaugurar o reino de Deus bem aqui na Terra. Pensa no reino de Deus como a grande família de Deus. A ideia de Jesus era juntar todo mundo, como uma família enorme chamada Igreja, para que todo mundo pudesse sentir de perto o amor e a alegria de Deus. A igreja é como se fosse uma sementinha do reino de Deus que Jesus plantou aqui. Só que para essa semente virar uma árvore gigante, daquelas que alcançam o mundo todo, Jesus sabia de uma coisa: ele não podia fazer tudo sozinho. Uma missão desse tamanho, nossa, precisava de uma equipe. E foi aí que Jesus começou a montar o seu time. E olha que legal, ele não foi procurar as pessoas mais ricas, nem os mais famosos, nada disso. Ele andou pelas cidades, pela beira do lago, procurando gente de coração aberto, gente que estava pronta para aprender e seguir ele. E ele escolheu um número bem específico: 12. Não foi 11, não foi 13, foi exatamente 12. E esse número, gente, não foi por acaso, de jeito nenhum. Ele tem um significado muito, mas muito especial. Olhem só que interessante isso. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era dividido em 12 tribos. Quando Jesus escolhe 12 apóstolos, ele estava mostrando que não veio para apagar a história antiga, mas para começar um capítulo totalmente novo. Os 12 apóstolos seriam a base, sabe? O alicerce do novo povo de Deus, que é a igreja. É uma conexão incrível. E quem eram esses caras? Eram pescadores como Pedro, André, Tiago e João. Tinha até um cobrador de impostos, o Mateus. Eram pessoas comuns, com trabalhos normais, que Jesus chamou um por um. E o trabalho deles? Bom, primeiro de tudo, ficar com Jesus, aprender com ele o tempo todo. Depois, eles tinham que sair por aí e contar para todo mundo sobre o reino de Deus, curar as pessoas. Eles até receberam uma parte da autoridade de Jesus para fazer o bem. Eles não eram só seguidores, eles estavam aprendendo a ser líderes. Todo time que se preze precisa de um capitão, né? Alguém para manter a equipe unida, forte. Jesus sabia disso muito bem, e por isso ele escolheu um líder para os seus apóstolos. Um dia, Jesus perguntou para os discípulos quem ele era, e Simão foi o primeirão a responder certinho. Aí Jesus olhou para ele e disse essas palavras poderosas que mudaram tudo. Ele mudou o nome de Simão para Pedro, que quer dizer pedra, rocha. E é aqui que está o ponto principal. A missão de Pedro era exatamente essa: ser a rocha, o ponto firme onde a igreja toda seria construída. Ele seria o capitão do time, com essa tarefa super importante de proteger a fé e garantir que todos os outros apóstolos continuassem fortes e unidos como uma verdadeira família. A gente pode imaginar a igreja como a construção de uma casa. Os apóstolos, com Pedro sendo a rocha principal, são o alicerce e a base firme. Jesus é o grande construtor, o mestre de obras. E quem são os tijolos, as paredes, o telhado? Somos todos nós, cada pessoa que é batizada. Mas calma lá, a história não acaba com os 12 apóstolos, não. Já pensou se a missão parasse quando eles ficassem velhinhos? Jesus tinha um plano para que esse trabalho continuasse para sempre. Pensa numa corrida de revezamento. A missão de anunciar o evangelho não era só para aquele tempo. Tinha que durar até o fim dos tempos. Numa corrida de revezamento, um corredor passa o bastão para o próximo, certo? Então, do mesmo jeito, os apóstolos precisavam passar o bastão da missão para frente, para a corrida nunca parar. E é isso que a gente chama de sucessão apostólica. É um nome meio comprido, né? Mas a ideia é bem simples. Os apóstolos passaram a missão deles para outras pessoas de confiança, que viraram os primeiros bispos. E esses bispos passaram para outros e para outros, até chegar nos dias de hoje. O Papa é o sucessor de Pedro, o capitão, e os bispos são sucessores dos apóstolos. Olha só que demais essa linha do tempo.
A corrida começou com Jesus. Ele passou o bastão para os apóstolos. Eles passaram para os primeiros bispos. E a corrida continua até hoje, com o Papa e os bispos liderando a igreja, garantindo que a missão de Jesus nunca pare. É uma corrente de fé que nunca se quebrou. Incrível, né? E agora vem a parte mais emocionante. Essa história toda não é só sobre o passado. Essa convocação para o time de Deus vale para todo mundo, em todo lugar e em todo tempo. No dia do batismo, cada pessoa recebe um convite oficial para entrar no time de Jesus. É como ganhar a camisa do time, sabe? Cada pessoa batizada vira parte da igreja e recebe um pedacinho da missão dos apóstolos para cuidar. Mas o que é ser um apóstolo hoje em dia? São coisas simples que a gente pode fazer todo dia. É falar de Jesus com um sorriso, ajudar um colega que precisa, rezar pela nossa família e amigos, ser um bom exemplo na escola e em casa. Viver com amor é o jeito mais poderoso de continuar a missão de Jesus. E é assim que a grande missão que começou com 12 pessoas comuns, hoje continua com milhões de pessoas no mundo todo. Cada um de nós tem um papel especial e único nesse time. Então fica a pergunta para a gente pensar. Dentro dessa missão gigante de Deus, qual é a parte especial que cada um de nós pode fazer?